Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declara aberta a 34ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Solicito da primeira secretária que proceda com a ata da reunião anterior. A ata da 33ª reunião ordinária do 4º ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 10 de novembro de 2016, presidida pelo vereador Valmir José e secretariado pelos vereadores José Salles e Oliveira. Às 14h30 do dia 1 de novembro de 2016, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem número, nesta cidade de Aliança, estando presentes os vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Sinara Lira, Valmir José e Zinho Oliveira. Constando a existência do quórum para reunir, na ausência do senhor presidente, o vereador Sisto Freitas, e da primeira secretária, a vereadora Solange Galdino, assumiu a presidência, segundo secretário, o vereador Valmir José, e convida o vereador José Salles para assumir a primeira secretaria DOC. E a vereadora Zinha Oliveira para assumir a segunda secretaria DOC. Em nome de Deus e da comunidade aliancense, declaro aberto os trabalhos da 33ª reunião ordinária. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Depois de lida, foi posta em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicita do mesmo que faça a leitura do expediente, o qual constou: parecer de Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei de número 009/2016, de autoria do Poder Executivo. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei de número 006/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Indicação de número 008/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Não havendo mais a matéria para o expediente, o senhor presidente passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo oradores inscritos, passa os trabalhos para o grande expediente. Solicita a palavra o vereador Erivaldo Silva, que na oportunidade cumprimenta a todos e faz menção ao projeto de número 006/2016, de sua autoria, tendo gerado polêmica em algumas pessoas e não entenderam. O objetivo da matéria não tendo nada a ver com a resolução do COTRAN. Este projeto não quer atrapalhar ninguém, mas manter limites, principalmente com a saúde pública. Outro sim faz alusão à indicação de número 006/2016, de sua autoria, que trata do reajuste dos conselheiros tutelares. Dando continuidade, solicita a palavra a vereadora Zinha Oliveira, que na oportunidade cumprimenta aos presentes e faz referência ao último domingo, onde em vários estados foram novamente às urnas, e observou que houve um aumento de partidos políticos, e o Partido dos Trabalhadores teve uma decadência chamada a sua atenção o grande número de faltantes e também muitos votos em brancos, mostrando o descontentamento dos eleitores com os políticos. Devemos ter consciência que precisamos ter uma nova forma de gestão. Precisamos acompanhar, entrar no ritmo da globalização e ter o conhecimento de gestão administrativa. Solicita parte o vereador Erivaldo Silva, que faz alusão ao discurso da vereadora, apenas acrescentando um comentário. O povo do estado de São Paulo deixou todo político de lado e elegeu um administrador. O povo está cansado dos políticos e não da política. Em continuidade, a vereadora Zinha Oliveira disse que a política precisa ser feita de uma forma diferenciada. Precisamos de gestores que venham administrar o nosso país de forma correta e honesta.
Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente dá por encerrado o grande expediente. Solicita do primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores Antônio Marinho, Elias da Silva, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Zé Novo, Sinara Lira, Valmir José, Zinho Oliveira. Estando ausentes os vereadores Solange Galdino, Sisto Freitas, tendo suas faltas justificadas pelo senhor presidente. Constando com o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as alíquotas previdenciais devidas pelo município ao regime próprio da Previdência Social e implantação do plano de amortização e das outras providências. Em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovada por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 005/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva, dispõe sobre a defesa do consumidor de serviços bancários com relação à permanência do cliente nas agências e da outras providências. Foi colocado em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 006/2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva, que dispõe sobre medidas de proteção do sossego público contra ruídos urbanos e da outras providências. Foi colocado em discussão e, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente dá por encerrada a mesma, passa os trabalhos para as comunicações parlamentares e usou da palavra os vereadores Sinara Lira, Erivaldo Silva, e não havendo Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente faz uma convocação aos senhores vereadores para uma reunião extraordinária para a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 009/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, para logo mais 17h25, e dá por encerrada a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 8 de novembro do corrente ano. Para constar que o vereador José Salles, primeiro secretário deste Poder Legislativo, terminei a lavatura da água, e após lida, discutida e aprovada, será por mim assinada pelo senhor presidente. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata da reunião anterior para a mesma discussão. Não havendo quem pudesse discutir, passo para a aprovação, para a aprovação dos sentados, para as aprovadas. Declaro aberto o procedimento, solicito da primeira secretária que proceda com a leitura das matérias. Projeto de lei de número 06/2016. Dispõe sobre medida de proteção do sossego público contra ruídos urbanos e da outras providências. Ofício de número 2016, GP. A Câmara de Vereadores do município de Aliança, Pernambuco, ao excelentíssimo presidente da Câmara dos Vereadores, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, brasileiro, casado, atual prefeito do município de Aliança, inscrito no CPF, MF, sob o número 521-881-914/04, residente e domiciliado na Rua Leste, número 10, Aliança, Pernambuco. CEP 55-890-000, ao final assinado
nos termos do disposto do artigo 194 do regime interno da Câmara Municipal e dos artigos 35, inciso 5 e 67 da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente perante esta Casa Legislativa requerer a prorrogação do afastamento para tratamento médico, conforme atestado em anexo. Requer ainda que tal pleito seja apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 194, inciso 2º, do regime interno da Câmara Municipal. Sem mais, para o momento, renova-se os votos da mais elevada estima e consideração. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito municipal. Projeto de lei número 2016. Emenda. Concede incentivo fiscal com redução na alíquota de ISSQN às empresas instaladas ou que venham a se instalar no município de Aliança e da outras providências. O prefeito municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete ao Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Conceder incentivo fiscal às sociedades empresariais que vierem a se instalar no município, bem como as que já se encontram instaladas, observando os requisitos e condições estabelecidas nesta lei que desenvolverem as atividades de beneficiamento, transformação e montagem de bens e serviços. Segundo, siderurgia. Terceiro, metalúrgia. Quarto, petroquímica. Quinto, eletromecânica. Sexto, estocagem e distribuição de petróleo, álcool, bioderivado e gás natural. Sétimo, equipamento de indústria e agroindustrial. Artigo 2º. A solicitação das sociedades interessadas nos incentivos fiscais deverá ser instruída com um plano de negócio. Parágrafo único. O plano de negócio constará de contrato social ou estatuto da sociedade. B. Descrição e dimensionamento físico do projeto. C. Descrição detalhada do investimento e respectivos recursos. D. Cronograma de implementação. E. Número de empregos a serem gerados, direto à população local do município, sendo este de, no mínimo, 5 empregos. F. Projeção do faturamento anual sobre serviços quando contribuinte de ISS. Artigo 3º. O pedido de incentivo fiscal será analisado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município para constatação do preenchimento dos requisitos legais e atendimento aos critérios estabelecidos nesta lei. Artigo 4º. Os incentivos fiscais deverão ser homologados por decreto, expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, publicado no Diário Oficial do Município de Aliança, no prazo máximo de 30 dias, da data do deferimento do incentivo. Parágrafo único. A Secretaria de Gestão Tributária e Financeira analisará, em conjunto com a Assessoria Jurídica Municipal, o processo relativo ao pedido de benefício fiscal, que, após análise, deverá ser elaborada parecer conclusivo. Capítulo 2º do imposto do ISSQN. Artigo 8º. A alíquota do ISSQN fica fixada em de 12,5%
dos inteiros e 0,5% para as sociedades beneficiárias do incentivo disposto nesta lei. Artigo 9. A solicitação da concessão dos incentivos referente ao ISSQN poderá ser protocolada a qualquer tempo e o deferimento do incentivo surtirá efeito a partir do mês seguinte do deferimento do pedido. Parágrafo único. O período de redução do ISSQN será calculado de acordo com a tabela do anexo único da presente lei. Capítulo 3º do enquadramento. Artigo 10. A tabela 1 do anexo único desta lei estabelece a relação entre a quantidade de emprego X, tempo do benefício fiscal concedido. Artigo 11. O enquadramento da tabela 1 do anexo único desta lei será definido de acordo com planos de negócios apresentado pela sociedade. Artigo 12. Para efeitos de pontuação que trata a tabela 1º do anexo único desta lei, será considerado empregados diretos aqueles residentes e domiciliados no município de Aliança. Capítulo 4. Da prestação de conta. Artigo 13. Decorrido o prazo de 12 meses do início da operação comercial, o requerente terá 60 dias para apresentar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município a prestação de contas referente a este período. Artigo 14. A prestação de contas abrangerá todos os incentivos concedidos e deverá conter, além dos documentos específicos de cada atividade. Primeiro, relatório comparativo entre as metas estabelecidas no projeto e o efetivamente realizado, consolidado a cada exercício devidamente comprovado. Segunda declaração emitida pela empresa, assumindo a responsabilidade pelas informações constantes da prestação de contas. Terceiro, cópia do livro Registro de Empregados. Quarto, cópia da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Quinto, cópia do livro de Registro de Notas Fiscais, recebimento e utilização de documentos fiscais e termo de ocorrência, utilizado pelo contribuinte do ISSQN. Sexto, cópia das guias de informação e apuração, GIAs. Sétimo, cópia do balanço patrimonial com apresentação individualizada da receita da empresa requerente ou livro caixa, quando for o caso. Parágrafo único. Os documentos apresentados na prestação de contas devem ser referentes aos meses de concessão do incentivo. Artigo 15º. Decidido pelo cancelamento do incentivo, deverá as empresas recolher, sem incidência de multas e juros, a diferença de valor entre o imposto que deverá ter sido pago e o que foi efetivamente recolhido em 60 dias, contando a partir da notificação da decisão ou do lançamento, se for o caso. Parágrafo único. Findo este prazo, será constituído em nome do contribuinte crédito tributário relativo a todos o período atualizado momentaneamente e acrescido de multas e juros. 16º, o benefício poderá ser estendido proporcionalmente caso o contribuinte beneficiário do incentivo tenha atingido uma quantidade notável de admissão de empregados munícipes maior do que a classificação preliminar inicial. 17º, deixando de apresentar a prestação de conta no prazo fixado em lei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município poderá notificar a sociedade beneficiária para apresentá-la em novo prazo, não superior a 30 dias, com justificativa pelo não cumprimento dessa obrigação
a tempo. Artigo 18º. A sociedade beneficiária do incentivo deverá manter os documentos e demonstrativos fiscais, contábeis e de pessoa à disposição e fiscalização do município a qualquer tempo. Capítulo 5º. Da suspensão e revogação dos incentivos. 19º. O incentivo fiscal concedido nesta lei será suspenso, salvo motivo de força maior. Primeiro, pelo não cumprimento das obrigações tributárias regulares pela beneficiária. Segundo, pela interrupção das obras de instalação por prazo igual ou superior a 90 dias, contínuo ou não. Terceiro, não adiantamento ao disposto no artigo 14 desta lei. Artigo 20. O incentivo concedido nesta lei será revogado, salvo motivo de força maior. Primeiro, por 2 suspensões do benefício, nos termos do inciso 2º do artigo 20 desta lei. Segundo, não funcionamento da empresa, por prazo igual ou superior a 90 dias, após a emissão dos alvarás de financiamento. Terceiro, não conclusão das obras de instalação no prazo de 6 meses, a partir do alvará de construção, salvo nos casos de projetos de grande porte, mediante justificativa técnica e apresentação de projeto. Capítulo 6º. Das disposições gerais. Artigo 21. Na expansão de empresa beneficiária será considerado um novo prazo de benefício fiscal, se comprovado um acréscimo de empregos em conformidade com tabela 1, de no mínimo 50% da quantidade de emprego do primeiro ano de benefício, no prazo mínimo de 2 anos. Artigo 22. As empresas instaladas antes da vigência desta lei gozarão do benefício previsto nesta lei, exclusivamente relativo ao complemento ampliado de suas capacidades econômicas ou da sua instalação física, se cumprido o percentual mínimo estabelecido no artigo anterior. Artigo 23. Comprovada a qualquer tempo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o incentivo será cancelado, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas na legislação tributária municipal, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Artigo 24. O incentivo concedido nesta lei será possível de transparência a terceiros em caso de vendas, sucessão, fusão ou incorporação, desde que, primeiro, seja resguardada a continuidade das atividades do investidor. Segundo, seja realizado novos investimentos no local, devendo ocorrer readequação do incentivo. Parágrafo único. Os incentivos concedidos nesta lei não se transmitem à pessoa física ou jurídica que não desenvolva qualquer das atividades previstas nos artigos único do artigo 1º desta lei. Artigo 25. Para efeito de enquadramento nesta lei, considera-se a pessoa jurídica que tenha em seu objeto social a prestação de serviço de administração e exploração de equipamento industrial no município. Artigo 26. Para efeitos de enquadramento nesta lei, quanto ao ISS, o início da operação comercial será definido quando da emissão do alvará de funcionamento. Artigo 27. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Empregos diretos, 5 a 30, 3 anos. Tempo de incentivo, 31 a 50, 4 anos.
51 a 70, 5 anos. 71 a 100, 6 anos. 101 a 150, 7 anos. Maior que 150, 8 anos. Aliança, 8 de novembro de 2016. Assuero Vasconcelos de Arruda, prefeito municipal em exercício. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto que é ora encaminhado a esse nobre poder deliberativo tem por objetivo conceder benefício fiscal tributário por prazo certo e determinado, respeitando assim o Código Tributário Nacional, com o amplo objetivo de se incentivar a exploração econômica da região, diminuir os índices de desemprego e também fomentar a capacidade industrial e agroindustrial do município, a fim de elevar a arrecadação tributária municipal incidente sobre o faturamento das empresas. Ainda há de se considerar, no caso, o crescimento industrial da região metropolitana do Recife, a procura pelo município de aliança de empresas com a finalidade de explorar economicamente a região mediante o uso de atividades industriais e agroindustriais, além de metalurgia e siderurgia, entre outros especificados nesta lei. B. Elevada a carga de tributação e incidentes sobre o faturamento das empresas neste país, aliada à enorme dificuldade de produção de receita atual. C. A crescente quantidade de pessoas desempregadas no estado de Pernambuco e no município de Aliança, resultante do fechamento de empresas comerciais. D. Por fim, haver-se cumprindo as formalidades legais pertinentes ao processo da expansão empresarial e industrial pelo município de Aliança. Assim, por ser matéria de interesse público, solicitamos que seja o projeto em questão aprovado por unanimidade. Aliança, 8 de novembro de 2016. Assuero Vasconcelos de Arruda, prefeito municipal em exercício. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação desta Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei que institui o regime jurídico tributário diferenciado e favorecido e simplificado concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte, implementando em nosso município o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Geral Municipal, objeto da Lei Complementar Federal de número 123, de 14 de dezembro de 2006. Inicialmente, cabe ressaltar que a citada Lei Complementar de número 123/2006 teve por objetivo atender às determinações constitucionais de tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, contida nos artigos 146, 170 e 179 da nossa Carta Magna. Referida à lei determina, por meio do primeiro artigo do 77, abaixo citado, que os municípios realizem as alterações na legislação com o escopo de que seja assegurado o tratamento jurídico estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar. Artigo 77. Prolongada esta lei complementar, o Comitê Gestor expedirá em 6 meses as instruções que se fizerem necessárias à sua execução. Ministério do Trabalho e Emprego.
Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão editar em um ano as leis e demais atos necessários para assegurar o imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Além da necessidade legal objetivada, já é muito necessária e de todo o interesse público a adoção desse estatuto, porquanto define as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, reconhecidamente grandes geradores de emprego e renda, como agente estratégico de desenvolvimento local e regional. Não tendo dúvida que o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte propiciará no município o estabelecimento de políticas públicas de grande impacto para o desenvolvimento local integrado e sustentado, no que se refere à geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade, incentivo à inovação, fortalecimento da economia, com benefícios diretos para toda a sociedade, em especial a deste município. Resumo do conteúdo do projeto de lei. Compõe o presente proposta. Primeiro, a recepção do Estatuto da MPE na legislação interna do município e seus artigos 1º e 2º. Segundo, a possibilidade da criação de um comitê gestor municipal, órgão de natureza colegiada para coordenar a política relativa aos micro e pequenas empresas no município, bem como assessorar o Poder Executivo na regulamentação e implementação dos variados temas que compõem a proposição. Terceiro, capítulo 2º, traz a definição da microempresa e de empresa de pequeno porte, bem como a do microempreendedor individual, reproduzindo os termos do Estatuto Nacional. Quarto, capítulo 3º, cuida das regras que desburocratizam a inscrição, baixa alterações e outros assuntos relativos à legalização e autorização de funcionamento das empresas. Instituição do alvará de funcionamento provisório, com definição das atividades consideradas de alto risco. Instituição da consulta prévia para funcionamento dos estabelecimentos. Adoção do CNAE fiscal para utilização no cadastro e nos registros do município. Possibilita a criação da sala do empreendedor, local único para orientação ao empresário sobre vários assuntos de seu interesse, funcionando igualmente como guichê único. Adoção de procedimento simplificado para atendimento dos requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra incêndio. Orientação para adoção de cadastro sincronizados com outras esferas do governo. Autorização para funcionamento de pequeno estabelecimento no âmbito residencial. Processo de registro simplificado para o microempreendedor individual. Quinto, o capítulo 4 cuida de recepcionar os Simples Nacional na legislação interna do município, inclusive determinando ao Poder Executivo, por intermédio do seu órgão técnico competente, estabelecer os controles necessários para acompanhamento da arrecadação feita por intermédio do Simples Nacional. Sexto, capítulo 5º, cuida das regras de acesso ao mercado, uso do poder de compra do município como fator de desenvolvimento das MPE. São regras de preferência para
aquisições de produtos e serviços de micro e pequenas empresas, locais e regionais, tais como exigência para que as compras municipais sejam planejadas visando inclusão de micro e pequenas empresas locais, salvo razão expressas no processo de licitação. Adoções das regras de compras preferenciais existentes no Estatuto. Licitações exclusivas nas compras de 80 mil, cotas exclusivas de até 25% nas compras de itens divisíveis, critério de desempate favorável às MPE, exigência de subcontração de MPE, comprovação de regularização fiscal postergada, exigência de compras de produtos locais preferencialmente, instituição de cadastro municipal de MPE. 7º, capítulo 6º, institui no município a fiscalização orientadora. A proposição determina que nas fiscalizações de natureza não tributária, vigilância sanitária. Ambiente, prevenção contra incêndio, etc. A fiscalização seja prioritariamente orientativa e não punitiva. Em decorrência, manda que se observe o critério da dupla visita para a lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada a ocorrência de resistência ou embaraço à fiscalização ou se estiver frente à atividade ou situações consideradas de alto risco pela legislação. 8º, no artigo 33, designa-se no dia 27 de novembro como o Dia da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, neste município, que será comemorado em cada ano, cabendo aos órgãos municipais, dentro de sua área de competência, em consonância com os órgãos e entidades de interesse, promover o referido evento. Essa data se justifica historicamente porque foi da promulgação da Lei Federal de número 7.256, de 27 de novembro de 1984, de 28 de 11 de 84. Foi a primeira referência a um estatuto da microempresa, aglutinado em uma só lei, diversos assuntos de interesse das microempresas nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. Ante o exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências, na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração aos integrantes desta Casa de Lei. Subscrevo-me atenciosamente, Zinha Oliveira, vereadora. Lida as matérias, senhor presidente. Não havendo mais matéria, declaro encerrado o pequeno expediente e faculto o uso da palavra, tendo seus vereadores 5 minutos no pequeno expediente. Não havendo quem queira se pronunciar no pequeno expediente, declaro encerrado o mesmo e declaro aberto o grande expediente, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereador Erivaldo. Não. Erivaldo Silva. Vossa Excelência tem 15. Só fala 10. Excelência manda. Senhor presidente, senhora secretária, senhor secretário, colegas vereadores, povo que nos prestigia nesta tarde, representante da Aliança FM, colaborador Everaldo,
o ex-vereador presente, o Alberval, nossa amiga Eva, enfim, todos que aqui se encontram, boa tarde. Eu gostaria, diante de tudo, fazer um agradecimento ao secretário de Infraestrutura. Na semana passada, eu estive aqui falando a respeito de um esgoto a céu aberto na rua José Pacheco. E, inclusive, estive lá embaixo, antes de trabalhar, e ele conseguiu sanar o problema. Então, já que eu cobrei, eu tenho a obrigação de agradecer. Agora fica também aqui o meu pedido, ainda o meu apelo para aquele calçamento ao lado do Boa Compra, na rua 1º de Maio, que dá acesso ao loteamento toscano. Os paralelepípedos estão de ponta para cima, podem cortar, inclusive, pneus, passagem de ônibus, acesso à lulalagem, enfim. Eu espero que a providência seja tomada para que na próxima reunião eu esteja aqui agradecendo também. Gostaria de fazer um apelo ao Poder Executivo, já que ele está apresentando, pelo menos aqui em letras, boa vontade, trabalho, para que tivesse um empenho na nossa segurança pública. Já não se pode mais atender um telefone na rua, já não se pode sair mais de uma escola com telefone, não se pode estar mais na praça, enfim. A aliança não se pode mais estar em lugar nenhum que você é assaltado. Não se pode ver mais um aluno de qualquer escola com telefone celular na mão. É assaltado. Dentre outros tipos de violência, de lesão corporal, até de homicídio, que estão acontecendo. Esse apelo vem, e alguém pode estar questionando e dizendo, a questão da segurança pública não é uma questão municipal. Realmente tem razão. Constitucionalmente, a segurança pública é composta pelas polícias militar, que faz o policiamento ostensivo, e a polícia civil, que faz o policiamento repressivo, que é a polícia judiciária. Entretanto, o município terá que dar sua partilha. O município tem que dar sua contrapartida, tem que dar apoio logístico para que isso aconteça. Como pode colaborar? Quando você deixa uma rua bem iluminada, você está evitando que o malandro ali fique oculto. Isto é algo que o poder público municipal pode colaborar. Se você treina um pessoal da guarda, você tem uma guarda bem treinada e tem um corpo de guarda ali presente, você evita a ação de muitos trombadinha. E isso não precisa você lançar a mão da polícia, não. O que você precisa é lançar a mão de boa vontade. Se você instala uma câmera numa área que ela tradicionalmente tem incidência de assaltos, você está colaborando com a segurança pública. E isso o município pode fazer. Outras séries de ações que o município pode participar. Inclusive, junto à Secretaria de Segurança Pública, requisitar, pelo menos, uma patrulha do bairro para a Aliança. Nós chegamos ao maior nível de violência possível que podia chegar. Isso sem contar, estou falando do que está acontecendo na sede, sem contar do que acontece nos distritos, que ficam exatamente descobertos, sem a menor proteção, sem absolutamente nada, e o povo entregue à mercê, à sanha dos marginais. Espero que o governo municipal colabore nesse sentido. Eu, quando vinha para cá, estive com o pessoal ali, perto de Souza, e estávamos comentando da revitalização da feira, a Feira Livre. A nossa Feira Livre é uma bagunça, isso todo mundo sabe. É misturado, até peixe se vende junto com confecção. Semana retrasada, eu estava ali comprando uma tilápia, uma moto quase que atropelou uma senhora dentro da feira. Eu não entendo, senhor presidente.
É até interessante que o senhor vá escutando isso, porque eu não acredito que muita coisa vai ser feita daqui para frente. Eu acredito em muito papel, em muita conversa, agora muita ação daqui até dezembro, eu não acredito que vai acontecer, até porque não tem tempo. Essa questão aí de muito papel, muita conversa, é só marketing. Então é preciso que se faça a revitalização da Feira Livre, agora que faça de imediato, que bote moral nessa feira. Que não se faça a seu bel prazer. Que cada um tem uma regra a cumprir. Você é instalado aqui, o banco de verdura é instalado ali, o banco... Enfim, uma revitalização, uma ordenação da nossa Feira Livre. E proibir o trânsito dentro da feira, gente. Eu só conheço isso aqui. Infelizmente. E olhe que isso aqui é uma coisa antiga. Para se ter a ideia, a revitalização da Feira Livre é uma indicação de número 7, 2016. Essa indicação eu entrei aqui em maio. Quer dizer, até hoje, faz 7 meses, até hoje está sendo feita a vista grossa. Foi a indicação 7 de 2016. E em outra oportunidade, que é mais gritante ainda, que eu pedi aqui na tribuna, inclusive com a indicação, que foi a sinalização horizontal e vertical, não somente das vias, mas dos prédios públicos, dos bairros, hospital, etc. Eu soube até que isso foi para a Secretaria de Administração, depois voltou para a seção de IPTU e depois foi para a gaveta não sei de quem. Até hoje está engavetado. Até hoje o trânsito é uma tristeza. Até hoje as ruas não têm indicação. E paz, meus senhores, essa indicação é 080 de 11 de junho de 2013. Então já se completaram 3 anos. E nada foi feito. Dia de sábado você não consegue, vereador Valmir, passar aqui não, de carro. Os ônibus param no meio da rua. Todo tipo de barbaridade é cometida no trânsito de Aliança e ninguém toma providência sequer. E não é por falta de pedido não, faz 3 anos que eu estou apelando. Vou repetir. Foi 11 de 6 de 2013. É a indicação 080, 2013. E aí a gente fica aos 4 cantos, ouvindo as pessoas dizerem, para que serve o vereador? É tudo farinha do mesmo saco, tem um que preste. Felizmente, a gente tem os documentos guardados e tem essa tribuna aqui, e tem a força aqui da Aliança FM, para levar aos ouvidos de muita gente, que nós fizemos e fazemos o nosso trabalho nesta casa. Infelizmente, não encontramos quem executasse. Porque se tudo fosse executado, pelo menos 50% do que foi pedido nesta casa, não somente pelo Erivaldo Silva, não, pelos 11 vereadores que trabalharam nesta casa, a aliança seria outra. Mas eu digo sempre, a gente fala para ouvir dos moucos. E não é porque não tem quem faça, não, vereador Totanho. É porque não tem quem mande fazer. Eu ouvi aqui, senhor presidente, o pedido de renovação da licença do prefeito. Mas, eu confesso, eu não discuto aquilo que eu não leio, que eu não vi. Qual é o período de renovação? Ele renovou por quanto tempo? Porque eu não vi, pelo menos no requerimento dele, ele não diz por quanto tempo mais ele quer se afastar, ou são 30 dias automáticos? Positivo, está esclarecido. Certo, então são 30 dias automáticos. Perfeitamente. Obrigado pela informação, porque minha mãe dizia, quem não sabe, pergunta. Agora, salvo engano, o projeto que foi lido aí é o 009, não é isso? Que trata de incentivo fiscal, não é isso? É muito bonito, muito solene. Eu até acho que a aliança precisa disso aí. Agora, existe uma preocupação muito maior
quando se trata de instalação de empresa, quando se trata de incentivo fiscal à empresa, chama-se acima de tudo a empresa. Eu não posso dar incentivo à empresa se ela não existe, para começar. E para ela existir, o que é que se faz necessário, primeiramente, que a gente tem que lutar? Por um distrito industrial. O calo principal de Aliança é um distrito industrial que não existe, porque se existisse já teria empresas aqui instaladas. Não sei se funcionará, senhor presidente. Não sei se será instalado o distrito industrial em Aliança. Porque cidades muito menores que a nossa têm. E a partir do momento que existe um espaço, a partir do momento que você tem como promover a instalação da empresa ali naquele município, fica mais fácil. Nós perdemos uma empresa de metalurgia, a Noral, porque simplesmente não houve interesse do Poder Executivo em instalar a empresa aqui. Porque ficou-se há 4 anos dizendo que ia chegar um distrito industrial ali na Chã do Camará, e até hoje eu estou esperando. A empresa, em consideração, esperou 1 ano ainda para se instalar aqui. E eu tenho os e-mails em casa, passados pelo dono da empresa, senhor Vitorino. 1 ano, e não se instalou, ela instalou em Prazeres. Então, olha, eu acho muito bonito, eu acho nobre a ação, tudo bem. Agora eu não vou dar incentivo se não existe empresa. A preocupação maior hoje é exatamente instalar as empresas. E para instalar tem que ter onde instalar. Eu ouvi até em algum artigo, se falava de fiscalizar os livros disponíveis, a equipe de fiscalização, ótimo, e tem que ser assim mesmo. Agora nós temos auditores fiscais municipais para fiscalizar os livros. Se colocar o termo de registro de ocorrência na mão de um funcionário, ele vai saber o que é aquilo, ele vai saber fazer o quê? Não estou contra o projeto. Eu estou achando que ele está muito adiantado para o nosso tempo. Muito adiantado para o momento que nós estamos aqui. Eu digo sempre que para você fazer alguma coisa, você tem que estar pautado numa lei, num fato ou num conhecimento técnico. Então, se você não tem conhecimento técnico, você não fiscaliza nada. Acho até, como sugestão, senhor presidente, seria muito mais viável, uma equipe que pudesse ser em pouco tempo treinada e incentivar a inscrição no CIMEI, que por sinal já foi tratado desse assunto aqui. O microempreendedor individual. Para que é que serve esse microempreendedor individual que veio através da Lei 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional de Micro e Pequenas Empresas. É para pegar aquelas pessoas físicas, pequenininhas, costureira, sapateiro, todo esse pessoal, e inscrever. Ele ser uma pessoa inscrita com o seu CNPJ. Por quê? Ele tem todos incentivos, eu não digo incentivo, mas ele tem toda a segurança social. Ele ali já recolhe todos os impostos numa única contribuição que ele dá. Inclusive, ele tem direito a ter um funcionário cadastrado, apenas um. Agora, não pode cair no que disse ali, que as compras até 80 mil poderia ser no CIMEI, porque o CIMEI só pode vender até 60 mil anuais. Mas eu quero entender que será diluído para os CIMEIs. Não, 80 mil, vereador, é com relação às empresas, ela tem um direito na licitação a ter uma prerrogativa de participar até 80 mil, dar preferências às empresas de pequeno porte. Certo, então o senhor está me dizendo o seguinte, 25%. Ela teria prioridade, entendido. Entendeu? Porque na
na minha interpretação, seria até 80 mil, que na verdade não é. É prioridade para eles se inscreverem e participarem da concorrência. Isso. E outra coisa, pegando uma parte do senhor... À vontade, velho. Com relação ao projeto 009, eu vejo que sua colocação é pertinente. Agora, as empresas já existentes, já em aliança, que hoje se encontra talvez com débitos de ISS, QN, né, que é de prestação de serviço, eu acho que isso dá um incentivo àquelas empresas pagar aqueles débitos, né, e também não há possibilidade algumas de até fechar, né, pela crise que se encontra hoje. Hoje temos a metalúrgica do amigo que faleceu, Israel, né, é a MEC Hidráulica, se eu não me engano. Tem hoje a questão da funcionária aqui de Câmara, Gilda, né, o esposo dela. Tem aí Planol, né. Então isso aí é também um incentivo para que venha a pagar esses débitos e também aquelas pessoas que já estão empregadas continuar empregadas. E que, se Deus permitisse, é que realmente viesse a abrir novas empresas. Eu vejo dessa forma, né, mas quero escutar a Vossa Excelência, que é bem mais sabedor do que eu nesse item aí. Não, eu não tenho nada de sabedoria, não. Eu estou aqui somente mostrando alguns pareceres, porque, é como eu disse, eu vejo a coisa por um bom ângulo. Eu vejo com muito bons olhos. Agora, eu estou vendo que a coisa pode ser mais imediata. Eu estou falando de imediatismo, até porque se não dá condição essas pessoas pagarem, você não tem condição de arrecadar. Se você não arrecada, você está fazendo renúncia de receita. Não é verdade? Então, nada contra. Eu estou apenas querendo enxugar a coisa, inclusive, repetindo, com incentivo ao pessoal que não é inscrito, a passar para o microempreendedor individual. Isso é de suma importância, e isso pode ser feito, que não precisa de pessoas com muito treinamento, não. Basta um folhetinho, chega lá e convencer a pessoa, a costureira, o rapaz do fiteiro, até o pedreiro. Positivo. Então, vamos apelar para que dê certo. E ainda, repito, acredito piamente que a nossa maior necessidade hoje trata-se de um espaço para se fazer o distrito industrial. Porque sem distrito industrial, a gente não vai muito longe, não. É preciso também aquecer a nossa economia, é preciso arrecadar, mas para isso, para aquecimento, também tem que pagar os salários, né? Enquanto os salários não estão em dia, a economia fica parada. É uma preocupação que se deve ter desde o primeiro momento, vereador Salles. Quando se paga, se gasta, aquece a economia, gera tributo, e uma parte do tributo vem para o município, que é revertida ao bem do cidadão. Então, tem que se ter essa preocupação sempre. Eu sei que meu tempo está esgotando. Eu quero agradecer a atenção de todos. Jadelma, seja bem-vinda a esta casa e muito obrigado a todos. Continua aberto o grande expediente, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrado o grande expediente. Solicito da primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores para a verificação do quórum da 34ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 8 de novembro de 2016. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Presente. José Francisco. Presente. Solange Galdino, presente. Sinara Lira. Falta justificada.
Valmir José. Presente. Sisto Freitas. Presente. Zinho Oliveira. Presente. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 34ª reunião ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aliança do Estado de Pernambuco, realizada no dia 8 de novembro de 2016. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 006 de 2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva, dispõe sobre as medidas de proteção do sossego público contra ruídos urbanos e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passe para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham-se sentados, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Única discussão e votação da indicação de número 008 de 2016, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Solicita ao Poder Executivo a concessão de reajustes salariais para os conselheiros tutelares do município de Aliança, além de adotar medidas de reajustes anual sistemático, de acordo com os índices a serem adotados pelo Poder Público e representantes da categoria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantêm-se sentados, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciar. Não havendo quem queira se pronunciar, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 22, já que dia 15 é feriado. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.